Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhe ensinar uma técnica ridiculamente simples para que você escreva como o maior prosador brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Antes, porém, de começarmos o vídeo e eu lhe mostrar a técnica, aqui na descrição dele você pode encontrar um link com o meu e-mail. A inscrição é de graça, você passará a receber e-mails quase diários sobre literatura, sobre escrita, meu Instagram, meu Substack, nos quais há ainda mais conteúdo e vários produtos pagos, nos quais eu aprofundo algumas coisas, desde Dostoiévski até a leitura em si mesma, passando por livros de psicologia e outras coisas. Então, caso você queira se aprofundar de fato na leitura, na grande literatura e em temas correlatos, dê uma olhadinha lá. Além disso, no próximo mês eu vou abrir as inscrições para a minha nova oficina de escrita. Será a 4ª turma e vamos reformular muita coisa ali. Então, caso seu interesse seja em escrita, fique esperto, porque nas próximas semanas haverá mais informações, beleza? Agora aqui de volta ao vídeo. Qual é a técnica, então? Não vou ficar não vou ficar criando muito suspense aqui. A técnica diz respeito ao uso de adjetivos. Como assim? Qualquer pessoa que tenha escrito alguma coisa já vai saber que os adjetivos são uma coisa meio complicadinha. Por quê? Porque é muito fácil você usar adjetivos clichês, adjetivos já usados 1000 vezes e sentir que fez o seu trabalho, tá? Uma das coisas mais difíceis de fazer bem para um escritor é descrever as coisas. Descrever as coisas de uma forma que seja original, que para o leitor soe como algo que vai ficar na cabeça dele. Descrições memoráveis, ok? E o que eu mais vejo em livros mais populares, em best-sellers, livros que nós poderíamos dizer que tem uma qualidade escrita secundária, terciária, está no uso dos adjetivos. Você sabe, você percebe que o escritor pegou os adjetivos mais fáceis e ligou aos substantivos mais óbvios, de forma que o livro fica parecendo uma coisa que você já leu 1000 vezes, porque você já leu aquilo 1000 vezes. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, tá? Mero acaso, adrenalina pura, paixão tórrida ou tórrido romance, amor incondicional, ascensão meteórica, aventura eletrizante, coração despedaçado, corpo escultural, crime bárbaro, doce ilusão, fortes indícios. Percebam que aqui nós temos inúmeros adjetivos ligados a substantivos de uma forma que é clichê. Nós já ouvimos e lemos essas frases 1 milhão de vezes. Algumas delas, inclusive, na sessão da tarde. Então, eu não estou dizendo que todas as suas descrições e todas as suas frases têm de ser originais. Caso contrário, você ficaria 5 anos para escrever um livro. É assim que mestres fazem, inclusive. Não precisa, mas você pelo menos precisa de vez em quando dar um up nas suas descrições, dar um up nos adjetivos. E como é que Machado fazia isso, né? E qual é a técnica que podemos extrair do Machado? Essa aqui, ó. Ou melhor, antes disso, deixa eu lhe mostrar por que os adjetivos mal usados são tão ruins para sua escrita. Existe uma frase do C.S. Lewis, uma menina manda uma carta para ele pedindo alguns conselhos de escrita. O Lewis respondia cartas, respondia centenas, milhares de cartas, tá? De forma que ele responde a carta da menina e dá alguns conselhos. Um deles diz respeito aos adjetivos. Eis o conselho: não use adjetivos que apenas nos digam como você quer que nos sintamos sobre as coisas que você está descrevendo. Em vez de dizer que a coisa é terrível, descreva-a de forma que fiquemos aterrorizados. Não diga que algo é maravilhoso. Faça com que digamos maravilhoso quando lermos a descrição. Todas essas palavras, horrível, maravilhoso, horrendo, estão apenas dizendo aos seus leitores: por favor, faça o meu trabalho por mim, beleza? Machado de Assis é um daqueles que nunca usava adjetivos de forma a fazer com que o leitor trabalhasse por ele. Ele tinha uma engenhosidade quase milagrosa, especialmente quando descrevia as coisas, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos de Machado de Assis. Noite moça. Nós dizemos, né, a noite é uma criança. Machado diz, noite moça. Noite moça, perceba que transfere para a
noite, algo do espírito do narrador ou dos personagens. Talvez o personagem estivesse se sentindo especialmente vivo naquela noite. Talvez ele estivesse apaixonado e por isso seu coração apaixonado estivesse aberto às possibilidades da vida. E possibilidades da vida é algo ligado à juventude, portanto, noite moça, porque o personagem está com um espírito moço e por aí vai. Mas perceba como isso sugere vários sentidos ao mesmo tempo. É uma frase que, para cada um de nós, talvez soe um pouquinho diferente, de forma que ela tem muitos significados dentro de si. Essa é uma linguagem de alto nível, ok? Deixava-me agora com os braços atados e medrosos, as longas barbas grisalhas e sérias. Uma barba grisalha, ok, maravilha. Uma barba séria, ele está transferindo a seriedade do espírito do personagem para um de seus atributos físicos, a barba. A voz ia saindo meditada e colorida, uma voz colorida. Pupila desvairada, grandes olhos sonsos e agudos, um olho sonso e um olho agudo, olho afiado. Beleza. Vamos pegar uma delas então. Uma conversa árida e suada. Eu acho maravilhosa essa descrição. Uma conversa árida e suada. Se pensar bem assim, conversa árida não é algo assim que nós nunca vimos antes. Nós temos até uma expressão análoga na linguagem popular. Quando você diz que o fulano foi seco, que eu fui conversar com a minha namorada e ela foi seca, por exemplo, nós queremos dizer que a conversa, o tom da pessoa não foi acolhedor, carinhoso, dócil, tudo mais. Então, Machado que diz que a conversa em si, ou seja, o ato da comunicação foi árido, ou seja, foi seco. A partir daí já temos alguma ideia de que a conversa não foi especialmente gostosa. Não foi uma conversa que fluiu bem. Árido quer dizer que a coisa é seca, é difícil de movimentar-se, que se existe algum movimento, aquilo gera atrito. É um motor sem lubrificação, aquilo vai machucando. Tá? Mas além disso, ele coloca o adjetivo suada. Então, suada é uma conversa difícil. É uma conversa que, por ser árida, ou seja, por não fluir com facilidade, cria esforço, e o esforço cria o quê? Suor, ok? Então, em vez de dizer que eles tinham tido uma conversa difícil, ele diz que eles tinham tido uma conversa árida e suada. Por que essa expressão é memorável? Em primeiro lugar, porque ela é estranha. Você não a encontra em qualquer lugar. E uma das definições da literatura é que a literatura é a linguagem que você não encontra no cotidiano, tá bom? Em segundo lugar, ela sugere significados justamente porque não é usual. Então, assim que você encontra aquela frase, você toma um choque, né? Você fica meio, opa, aquilo causa um sobressalto em você e imediatamente, até inconscientemente, você começa a pensar em possíveis sentidos para aquela frase, beleza? Terceiro ponto, como ela tem o adjetivo suada, a conversa agora adquire um tom carnal, corpóreo. É uma imagem física, né? Você consegue, de alguma forma, conjugar o suor com a conversa na sua cabeça e aquilo vira uma imagem meio bizonha, mas uma imagem mais concreta, de forma que isso também ajudou você a, de novo, memorizar aquilo. A frase se torna memorável pela estranheza, pelo significado e pela concretude da imagem. Então, Machado usa adjetivos assim, beleza? Como é que nós podemos fazer isso com a nossa própria escrita? Como é que eu posso fazer algo parecido? Qual é, afinal de contas, a técnica, Raul? Ela é simples, na verdade. É assim, ó. Você pode trocar o adjetivo por outro, mantenhamos a conversa aqui. Agora, vamos pegar o adjetivo que ele usou e vamos trocá-lo por algum outro. Se ele houvesse escrito aquilo de forma mais comum, ele teria escrito conversa difícil. Em vez de conversa difícil, ele escreveu árida e suada. Vamos trocar, então, o adjetivo difícil. Vamos pegar um outro adjetivo, alegre. Conversa alegre, tá? Aí, o que você precisa fazer é o seguinte: você pode ir até o dicionário, digitar alegre e descobrir agradável, animada, bem-humorada, feliz. Todas essas expressões resultariam em uma expressão já mais batida. Conversa agradável, conversa animada, conversa bem-humorada, conversa feliz. Essas 4 expressões são erradas? Não. Eu estou dizendo que você não pode usá-las? Não. Mas vamos combinar que elas não têm nada de memorável. E de vez em quando eu sugiro que você
tente escrever frases memoráveis. O que a gente poderia fazer então? A gente poderia pegar cada um desses, né, agradável, animada, memorável, feliz, e pensar em sinônimos para essas palavras, ou pensarmos em palavras que tenham algo a ver com elas, sejam parecidas. Então, um exemplo aqui, ó, conversa vistosa, já ficou um pouco melhor, né? Vistoso tem ligação com cores vibrantes. Agora, quando você pensa em cores vibrantes, você pensa no que geralmente? Você pensa em felicidade. Você pensa em alegria, não é isso? Quando você vai fazer uma festa infantil para os seus filhos, você vai usar preto, marrom, né, vinho escuro? Não, você vai usar cores vibrantes, porque essas cores vibrantes significam felicidade. Então percebe que você pegou um adjetivo que tem a ver com felicidade, tem a ver com alegria, mas não é o adjetivo alegre. E você percebe que foi exatamente isso que o Marcelo fez. Ele pensou, difícil, beleza. O que é ligado a difícil? Suor. O que é ligado a difícil? Algo seco, que desce na garganta. É o mesmo processo aqui. Então a técnica é, você precisa pegar um adjetivo que seja comum, procurar sinônimos. Geralmente os primeiros sinônimos não serão assim tão originais, mas se você procurar sinônimos aos sinônimos, a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante já, porque você começa a criar 2 graus de separação entre o adjetivo e o sentido que você quer sugerir ao leitor, tá? Conversa colorida, por exemplo. De novo, o que é colorido geralmente é associado ao que é feliz. Preto e branco é associado ao que é triste. E daí você poderia pensar em adjetivos que ainda tenham algo de feliz, mas sugiram tipos diferentes de felicidade. Conversa farrenta é uma felicidade já mais desorganizada e caótica. Conversa berrante é uma felicidade barulhenta, espalhafatosa, possivelmente desconfortável para outras pessoas. Conversa vadia, caso você queira enfatizar um tipo de conversa, é aquela conversa ociosa, é uma alegria boêmia, que não chega a lugar nenhum, que fica dando voltas apenas. Conversa boêmia, por exemplo. Então você pega um adjetivo, conversa feliz, e você começa a pensar em várias palavras que tenham algo a ver com felicidade, mas não sejam exatamente o adjetivo feliz. E você vai perceber que cada um dos sinônimos sugere algo diferente para a sua frase. Enfatizam algo diferente. Uma conversa colorida é diferente de uma conversa boêmia, tá? Ou você pode colocar uma conversa colorida e boêmia. Aí você sugere que é uma conversa boêmia, essa conversa meio ociosa, mas também muito e especialmente alegre. É essa sutileza com as palavras que difere um grande escritor de um escritor medíocre. E aqui você pode ter um exercício para fazer sempre que você quiser. Pega um substantivo, colhe a ele um adjetivo mais ou menos comum e tente descobrir, por meio de pelo menos 2 graus de sinônimos, alguma palavra que se encaixe com o substantivo e crie uma expressão memorável. Então essa aqui foi a técnica. Existem literalmente dezenas e dezenas de outras técnicas conhecidas na oficina de escrita, por exemplo, e em outros locais como o Substack. Então, caso você queira mais técnicas de escrita, deixe aqui nos comentários o seu pedido que eu gravo outros vídeos sobre isso. Por enquanto, você pode ir até o meu Substack, que você vai encontrar mais técnicas, e também ao meu Instagram, tá bom? E, por favor, caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque você me ajuda demais a alcançar mais pessoas. Então é isso, espero que tenha sido útil para você o vídeo. Nos vemos amanhã aqui no canal. É nóis, tchau, tchau.